Tem uma entrevista agendada? Você tem que se preparar, hein? Preste atenção a essas dicas que eu te dou nesse vídeo. Primeira coisa que você tem que se atentar é o horário da entrevista. Não chegue atrasada. Se a entrevista for online, tenha certeza de se conectar uns 10 minutinhos antes, testar o equipamento, testar o aplicativo que você vai utilizar para fazer essa ligação, tá bom? Testa a tua câmera, faz uma ligação para um amigo, para um conhecido. Usa fone de ouvido, é muito importante. Verifica a tua conexão. Se sua conexão não tá boa, procure um lugar que você consiga fazer a entrevista com uma conexão melhor. Procure o melhor cômodo da sua casa para fazer a entrevista. Procure se informar sobre o traje que as pessoas costumam utilizar na empresa. Se for uma entrevista virtual, tente parecer o máximo formal, sem precisar de terno e gravata. Em alguns momentos não é muito interessante, a não ser que você trabalhe no mercado financeiro ou numa indústria extremamente formal, seja extremamente formal. Para homens, geralmente uma polo ou uma camisa social já é suficiente. Para as mulheres, procure não mostrar muito decote ou acessórios muito grandes ou alguma coisa que chame muita atenção ou que desvie a atenção do recrutador para essa outra coisa. Pode até ser algum item decorativo, uma luz piscando, o recrutador vai ficar olhando para a lâmpada e não para você, ok? Assim que a entrevista começar, se for virtual, não esqueça de cumprimentar o recrutador e agradecer a oportunidade de estar falando com ele naquele momento. Se for presencial, cumprimentar com um aperto de mãos firme e olhar no olho do recrutador, ok? Outra coisa, se for presencial, muito cuidado com perfume. Então, em alguns momentos fica extremamente complicado, porque algumas pessoas são alérgicas, podem não gostar da essência do seu perfume. Então, tome cuidado com esses detalhes que podem acabar, na verdade, te prejudicando. Agora, dicas rápidas para você sair bem é sempre procurar sobre a empresa, sobre o segmento, sobre a situação de mercado da empresa. Se você puder também, pesquise um pouquinho aí da situação atual e da conjuntura da vaga, por que a vaga está sendo aberta. Se você não tiver essa informação prévia, é uma coisa que é importante você saber, tá? Então, até é uma dica aí para o finalzinho. Então, sempre vá para a entrevista sabendo sobre a empresa, né? Em alguns momentos as vagas são confidenciais, aí realmente não tem o que você fazer. Mas quando você sabe o nome da empresa, sabe para qual área que você está indo, tente ir com o máximo de informações até para você poder fazer as perguntas lá no finalzinho se te derem abertura. Então, como é que está o momento da empresa, qual que é o motivo da vaga, isso se já não te fizerem no início, tá bom? Outra informação importante, nunca revele informações confidenciais de seus trabalhos anteriores. Embora a gente seja chamado aí para empresas que ou são concorrentes ou do mesmo segmento e muita coisa já seja muito clara, você tem que tomar cuidado para não falar coisas que são confidenciais, tá? Então, tomar cuidado ali com o que é público e o que é confidencial, tá ok? Outra informação importante é revisar as datas do seu currículo. Então, se recorde ou dê uma olhadinha no e-mail que você mandou, no currículo que você mandou para a empresa e dê uma estudadinha nas datas. Tem gente que já trabalhou em muitas empresas, teve muitas passagens. Em alguns momentos você vai ter que falar na sua trajetória ali a data que foi, né? E se alguma coisa estiver errado, deixar claro ali na entrevista que existe um erro no seu currículo. Uma coisa que costuma declinar bastante candidatos e que pega super mal é você falar mal de empresa que você já trabalhou ou de um gestor que você trabalhou. A gente parece que não, mas o mundo é realmente muito pequeno. Sempre vai existir uma pessoa que conhece alguém. Eu vejo muitos candidatos sendo declinados por esse erro super básicos. Outra questão que os candidatos sempre têm bastante dificuldade é a questão da saída do último emprego, principalmente se eles foram desligados ou se eles tiveram alguma questão de saúde ou de performance. Então esteja bem resolvido com essa situação, porque certamente é uma coisa que você vai ter que retomar naquele momento e é importante isso estar bem resolvido para você poder falar. Existem muitas empresas que tiram referências profissionais, então é importante que a informação que você dá na entrevista bata com a informação que o teu empregador vai dar sobre você. Outra coisa importante é a questão salarial.
Então, muitos candidatos, quando vão para a entrevista, às vezes falam, ah, eu não lembro, era 12 e alguma coisa, era 3 mil. A gente precisa saber qual que é o salário na entrevista. Eu sei que em muitos casos são feitas triagens por telefone, mas às vezes a pessoa que está conduzindo a entrevista não é a mesma pessoa que fez a triagem. E aquele momento é o momento que a pessoa vai formalizar todas essas questões, ok? Então é importante você ir com o seu salário exato, os seus benefícios, não esquecer de falar da remuneração variável. Então é extremamente importante que você esteja preparado para a entrevista em relação a isso também, ok? Outra informação importante é a pretensão salarial. Sempre a situação que os candidatos ficam mais desconfortáveis, porque eles ficam com muito receio de falar uma pretensão baixa e depois voltarem atrás, ou falarem uma pretensão muito alta e serem excluídos do processo. Então é importante que você esteja já com isso mais ou menos na sua cabeça. Se a empresa te chama para uma entrevista e ela fez uma triagem inicial e te perguntou isso, é provável, é esperado que a empresa já tenha considerado a sua pretensão salarial e que ela esteja considerando candidatos com aquela pretensão dentro do processo, ok? Mas você pode rever essa pretensão, né, da data da triagem até a sua entrevista e falar um novo valor e mencionar isso na entrevista, aí, obviamente, tá? Então, deixa bastante claro aí para o recrutador essa questão da pretensão salarial, pesquise, enfim, faça o que você precisa fazer para conseguir definir a tua pretensão salarial. E por último, se for dada a abertura para você fazer perguntas na entrevista, faça as perguntas que você gostaria realmente de saber. Faça perguntas que realmente são importantes para o seu processo. Por exemplo, quando vocês esperam fechar essa posição, né? Quando vocês esperam fazer uma proposta para o candidato, quando é a data de início esperado do candidato, quais são as datas de entradas dos candidatos, isso é uma informação extremamente relevante. Quantas são as pessoas que são meus colegas de trabalho, meus pares, então, para quem que eu vou reportar? Quem são meus pares? Para você saber como que você tá dentro aí da estrutura, da organização. Essas são as coisas que são bastante importantes. E tente trazer aí para a entrevista coisas que são importantes para você. Tem muito candidato que às vezes, eu só quero trabalhar, né, que fala, eu só quero trabalhar se for remoto, mas não coloca isso na entrevista. Então deixe isso claro, pergunte, existe a possibilidade de trabalho remoto ou que seja uma modalidade híbrida entre remoto e presencial? Tente trazer todas essas questões para a entrevista, porque em alguns momentos você não tem oportunidade de falar isso depois, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês gostem da dica, que vocês aproveitem aí nas entrevistas que vocês vão ter. Desejo muito sucesso. E se você gostou, não deixe de dar um gostei aí no canal e se inscrever para receber todas as atualizações de novos vídeos do canal, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.